Romanos capítulo 6, dos versos 5 a 11, diz assim a santa, inerrante, infalível, perfeita Palavra de Deus. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O tema do sermão desta manhã é: por que não devemos viver em pecado? Por que não devemos viver em pecado? Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós estamos mais uma vez com a Tua Santíssima Palavra diante dos nossos olhos. Reconhecemos a nossa limitação de pensamento, de santidade, de entendimento, mas sabemos, ó Pai, do Teu grande poder, que pelo Teu Santo Espírito ilumina as nossas mentes, para que, ultrapassando o nosso entendimento, compreendamos a Tua Palavra. Nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, Pai, que ilumina a nossa mente, que aplica a Tua verdade em nosso coração, e é nesta confiança que nós pedimos que o Senhor nos abra os olhos nesta manhã, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua Palavra, possamos perceber a obra que o Senhor fez na nossa vida, e assim, Pai, possamos mudar o nosso comportamento, possamos viver de uma forma diferente. Sabemos que qualquer mudança no nosso comportamento é muito difícil se depender de nós, mas nós cremos no Teu poder, que é aquele que muda o nosso coração, que muda a nossa mente, que opera até na nossa vontade, Pai. É nesta confiança que nós oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe, que não seja, ó Pai, apenas um tempo para ouvir um homem falando, mas que seja de fato, ó Pai, um tempo em que o Senhor mesmo vai falar ao nosso coração e vai mudar a nossa vida. Abençoa-nos nesse sentido, Pai, o que nós pedimos humildemente, e em nome de Jesus. Amém. Salvatore era um espião cubano. Ele foi enviado para Miami, nos Estados Unidos, a fim de se infiltrar e descobrir segredos militares lá em Miami, nos Estados Unidos. Mas ali os nacionalistas cubanos que moravam lá em Miami o convenceram a quebrar a sua lealdade para com Fidel, para com Cuba, e renunciar àquele plano. E como resultado, Salvatore procurou o governo dos Estados Unidos, contou toda a história, fez um acordo, e o governo dos Estados Unidos então lhe ofereceu proteção, residência, uma nova identidade, e mais do que isso, o governo simulou, forjou a sua morte, para que Fidel e o governo em Cuba achassem que o seu espião havia morrido. E a partir daí então, ele ganhou uma nova vida nos Estados Unidos. Mudaram seu nome, deram moradia, deram entre aspas, uma nova vida para aquele homem. Será que ele agora vai viver como ele vivia antes? Com certeza não. Ele ganhou uma nova vida, um novo país, um novo nome, uma nova moradia, o início de uma nova história. Irmãos, muito mais aconteceu conosco. Nós também ganhamos uma nova vida. A partir do momento em que Cristo nos tirou das trevas, nos tirou de uma vida sem propósito, uma vida em que estávamos distantes das coisas de Deus, Ele nos deu um novo viver, um novo começo, uma nova
vida. Ele nos deu uma nova história. Ele nos trouxe agora para um mundo de fé, esperança, amor, um mundo em que nós não vivemos para nós mesmos, mas nós vivemos para Ele com os olhos na Jerusalém que virá. Como então nós poderíamos viver agora da mesma forma que nós vivíamos antes da conversão? De jeito nenhum. E isso por alguns motivos que nós temos bem claros aqui nesse texto, a continuação da carta de Romanos. Então, nós não podemos viver da mesma forma que vivíamos antes, em primeiro lugar, porque nós fomos unidos a Jesus Cristo. O versículo 5, acompanhe comigo, diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, o quê? Seremos unidos também na semelhança da sua ressurreição. Este é um fato. A conversão, meus irmãos, não é uma associação no clube, em que você assina um documento e fala, bom, agora eu faço parte. Não é um vir à igreja todo domingo, não é uma declaração formal de que agora mudou a minha religião, eu me tornei protestante, reformado, evangélico. A conversão é uma operação interna. Você se torna unido com Jesus Cristo. O processo de santificação começa a operar na sua vida, mudando pensamentos, emoções, mudando gostos e vontades. Essa é a dificuldade de muita gente que acha que ser crente, muita gente que não é convertido ainda, acham que ser crente é apenas fazer uma declaração e frequentar a igreja. Não, é muito mais do que isso. É uma mudança de vida. A Bíblia fala em novo nascimento. A conversão é um novo nascimento. Regeneração, regeração, novo nascimento. É disso que a Bíblia tanto fala. Então, a conversão, eu repito, não é uma declaração formal, uma mudança de religião ou frequentar uma igreja. A conversão é uma mudança total na alma da pessoa. É um novo nascimento. Por quê? Porque nós somos unidos com Cristo de uma forma mística, de uma forma sobrenatural, que ultrapassa o nosso entendimento, mas é real. Cristo transforma a nossa vida, muda a nossa forma de viver, a nossa forma de sentir. Isso é real, é o que acontece na conversão de uma pessoa. Aquele que se arrepende dos seus pecados e se converte a Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo, ele recebe a Cristo no seu coração, ele recebe a Trindade, ele recebe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia sempre dá uma ênfase ao Espírito Santo por uma questão de ordem das coisas, o que a gente chama de economia da Trindade, mas nós temos Deus agora morando no nosso coração. E aqui nesse trecho da carta, o aspecto fundamental é que nós temos agora Cristo morando no nosso coração. Então, observe que Jesus Cristo, ele não está no coração de todas as pessoas. Aqui no Brasil é muito popular as pessoas dizerem, Deus é Pai, Deus é meu Pai, Deus é Pai de todos, eu tenho Jesus Cristo. Não tem. A Bíblia mostra que só tem Jesus Cristo morando no coração e só é filho de Deus aqueles que receberam Jesus Cristo. Ora, no primeiro capítulo de João isso fica bem claro, quando o texto diz, o verbo estava no mundo, o verbo aqui é uma referência a Cristo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, uma referência a Israel, aos judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Olha o novo nascimento aqui. Então, não é todo mundo que tem a Deus como Pai. Quem tem a Deus como Pai?
aqueles que receberam a Cristo. A estes deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, são filhos de Deus aqueles que têm Cristo, recebem Deus no coração aqueles que têm Jesus Cristo. Jesus nos disse também, registrado por João 14, 23, o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É Jesus falando do Pai, dizendo: viremos para ele e faremos nele morada. Então, aqueles que amam a Cristo, que guardam a sua palavra, são habitação de quem? De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Nós temos a Trindade morando dentro de nós. Assim, note, Jesus Cristo e toda a sua obra estão fora das pessoas. É somente por meio da conversão que ocorre uma união com Cristo e a aplicação desta obra no coração da pessoa. E a pessoa, na união com Cristo, passa a ser morada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como disse o reformador João Calvino, nós devemos entender que enquanto Jesus permanecer exterior a nós e estarmos separados dele, tudo o que ele sofreu e fez para a salvação da raça humana permanece inútil, sem qualquer valor para nós. Tudo o que ele possui não é nada para nós, até que cresçamos em um corpo com ele. Então, toda a justiça, toda a santidade, a salvação, todas essas bênçãos estão fora de nós em Cristo. É na conversão que nós nos apropriamos destas bênçãos e Cristo vem morar em nós. E como é que acontece esta união? Já vimos quando, não é? Na conversão. Mas como isso acontece? Por meio do Espírito Santo. Cristo se une a nós, perdoando os nossos pecados. Por meio de Cristo, nós temos a aplicação de toda a obra na cruz. E o Espírito Santo aplica isso. Em 1 João 14, 13, nós lemos: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, que nos deu do seu Espírito. Note que as três pessoas sempre aparecem neste assunto, e é pelo Espírito Santo que agora habita em nós, que nós temos Jesus Cristo. Meus irmãos, isso é um privilégio impressionante. Em Romanos 5,5, texto que já foi estudado no passado, nós lemos: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. E agora, retornando ao nosso tema, por que é que nós não podemos viver em pecado? Por que é que nós não podemos viver aquela vida anterior à conversão? Porque nós estamos unidos com Cristo. Veja o que Paulo vai falar na sequência da carta, no capítulo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo dizendo que o crente não está mais na carne. O que é estar na carne? É a vida antes da conversão. A vida da pessoa que não tem Cristo no coração é uma vida de carne apenas, não é uma vida de espírito. É uma vida de viver de acordo com as paixões, com os vícios, com os impulsos da carne. É só na conversão que começa uma luta contra esses impulsos. É só pela conversão que nós temos condições de viver agora no Espírito, não satisfazendo as obras da carne. Então, na conversão é que isso começa, com a união com Jesus Cristo. Cristo nos disse em João 15,5: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Note, quem permanece em mim e eu nele. Vida com Cristo é uma vida de união com Cristo. Conversão é união com Cristo. Então, nós temos que ter uma nova vida, agora que nós temos Cristo no nosso coração. Imagine a grandeza que é isso, meus irmãos. Jesus Cristo, que viveu neste mundo há 2000 anos atrás, cerca de 2000 anos atrás, ele, quando na nossa conversão, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ele passa a morar dentro de nós, de uma forma sobrenatural, de uma forma mística, de uma forma que não é possível ver em microscópio, em exame de sangue, mas aquele que tem a Cristo sabe da mudança que Cristo vai fazendo no seu coração, na sua mente, nas suas vontades. Não é visível, mas é perceptível, assim como o vento. Não é visível, mas é totalmente perceptível. Aqueles que têm Cristo no coração sentem Deus dentro de si, tem uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, passam a amar coisas que não amavam antes, passam a odiar coisas que antes amavam. É visível a mudança. Então, como posso eu, agora que estou unido a Jesus Cristo, viver uma vida de pecado? Não é possível, não é possível. Note, não significa que nós não vamos pecar, mas o crente, quando peca, ele sente dor, ele sente tristeza, ele sente arrependimento, ele sabe que traiu o seu Senhor, ele sabe que traiu aquele que o ama, que o tirou das trevas, e ele se arrepende. É isso que acontece com aqueles que têm a Jesus Cristo. Então, como pode você, com Cristo vivendo dentro de você, ainda ter uma vida de pecado, de constantes pecados, uma vida sem santificação? Não pode, não pode. Como pode você, com Cristo vivendo dentro de você, agir com desonestidade com as pessoas? Como está a tua vida de honestidade? Você tenta levar vantagem de alguma forma nos negócios, enganando as pessoas, por mínimo que sejam os valores? Como é que está a tua vida de honestidade? Note, você tem Cristo no coração. Imagine o absurdo de alguém que tem Cristo no coração, com Cristo dentro de si, tentando enganar pessoas, fazendo negócios errados, contratos com letras pequenas para enganar. Será que eu estou falando coisas que não existem no meio evangélico? Nós sabemos que existem muito. O nome de Cristo é blasfemado entre os ímpios, porque há muitos crentes fazendo falcatruas, há muitos crentes fazendo desonestidade. E eu não estou pensando nos políticos evangélicos, não. Ali são grandes cifras. Eu estou pensando no povo mesmo, no povo das nossas igrejas. Irmãos, não podemos agir assim. Como é que está a nossa vida de honestidade diante das pessoas? Um pequeno teste para você. Você entra num caixa eletrônico, vai fazer um saque e vem uma nota de R$100 a mais. O que você faz? O que você faz? Você sabe o que você deveria fazer tendo Cristo morando dentro do seu coração, não sabe? Você deveria entrar em contato com o banco e devolver aquela nota. Mas muitos crentes, eu não tenho dúvida, diriam assim: ah, pastor, o banco tem muito dinheiro, o banco já me explora, o banco já me aplica juros e taxas injustas, eu vou ficar comigo mesmo. Tem crente que pensa assim, e está totalmente errado. O que não é teu, não é teu. Pode ser R$100, pode ser um troco que te passem a mais, você tem a obrigação de devolver. Pode ser uma caneta que alguém esqueceu na tua casa. O que é teu é teu, o que é dos outros é dos outros. Isso é honestidade, meus irmãos. Pode ser um prego e um parafuso. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Se você tem Cristo morando no teu coração, você tem que ter um caráter e uma ética irrepreensíveis. Você tem que ficar apenas com aquilo que é teu e nunca com o que é dos outros.
Então, como é que está a tua vida de honestidade diante de Deus, sendo que você tem Cristo morando no seu coração? Como pode você, com Cristo vivendo dentro de você, tratar mal as pessoas? Tratar mal o seu marido, tratar mal a sua esposa, tratar mal o seu vizinho, o seu parente, o seu colega de trabalho. Como é possível? Você tem Cristo vivendo dentro de você. Que testemunho é esse de ter Cristo vivendo de você e ser chamado de cristão, você tratar mal as pessoas ao teu redor? Não faz sentido. Você tem que se parecer com Jesus Cristo. E Jesus Cristo era cordial, amoroso, bondoso com as pessoas. Jesus Cristo batia muito, no sentido retórico, né, de ser muito duro, com os enganadores, com os fariseus, com os religiosos que tinham a lei nos olhos, que liam a lei todos os dias. Jesus Cristo, ele era muito duro com esse pessoal, mas com pecadores, Jesus Cristo era afável, era manso, era cordial, ele se preocupava em salvar essas pessoas. Nós devemos agir da mesma forma. Como pode você, com Cristo vivendo dentro de você, participar de coisas que desonram o nome de Deus? Como pode você frequentar lugares em que Cristo nunca entraria? E aí você entra lá com Cristo no teu coração em lugares em que Cristo passaria longe. Como pode você ir a lugares que desagradam a Deus, vivendo com Cristo dentro de você? Então, em primeiro lugar, irmãos, nós não podemos viver a vida do passado, não podemos viver em pecado, porque nós estamos unidos com Cristo Jesus. Cristo mora dentro de nós. Isso por si já é um motivo gigantesco para que nós tenhamos uma vida diferente. Em segundo lugar, porque nós fomos crucificados com Ele. Veja o verso 6 e 7. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. A ideia aqui é que nós morremos para o mundo. Nós, de fato, morremos. Voltando à ilustração do começo, aquele fato real, assim como aquele agente cubano, nós morremos para a nossa antiga vida. Simplesmente morremos. O nosso passado agora ficou no passado. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Paulo fala que agora ele avança para o alvo, olhando para frente, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram. É o que diz a palavra: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17, Filipenses 3,13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. E Cristo, numa parábola, disse: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, o velho homem, ele ficou na cruz, cravado na cruz. Agora é uma nova vida. Você é uma nova pessoa em Cristo. Aquela ficou cravada na cruz, o teu velho eu, e os nossos pecados ficaram lá, morreram juntos. Então, aquele ser humano pecador, escravo do pecado, escravo dos vícios, das paixões, o velho eu, ele está crucificado na cruz, juntamente com Cristo. Por quê? Verso 6, para que não sirvamos o pecado como escravos. Não sirvamos o pecado como escravos. Note, isso significa que nós não pecamos nunca mais? Nós pecamos, mas nós não somos mais escravos. Esta é a grande diferença. Cristo nos libertou da escravidão do pecado. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Antigamente, nós estávamos escravizados pelo pecado. Sem Cristo é escravidão total. Com Cristo não há mais escravidão. Eu tenho um primo que é pastor, não é de igreja presbiteriana, é de uma outra denominação. E uma vez ele estava na praça pública pregando o evangelho
com um grupo da igreja, e aproximou-se um jovem com um cigarro na boca, e o jovem disse assim: eu nunca vou ser crente, eu nunca vou ser crente, vocês não têm liberdade nenhuma. E aí o meu primo falou: me dá aqui esse cigarro, me empresta esse cigarro. Pegou o cigarro e falou assim: olha, eu posso dar uma tragada nesse cigarro agora e nunca mais dar outra tragada na minha vida. Você pode fazer isso agora? Dar a sua última tragada? Você pode? Então, quem é que tem a liberdade verdadeira? Quem é que é escravo? O crente tem a liberdade. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas aqueles que não estão em Cristo estão escravizados por alguma coisa, não tenha dúvida. Estão escravizados pelo pecado e dentro do pecado, algum tipo de pecado. O crente é aquele que finalmente se liberta do poder do pecado e pode dizer não. E tem domínio próprio, e tem autocontrole para dizer: disto eu fui liberto, não dependo mais disso. Por quê? Porque Cristo nos livrou do domínio do pecado. Já não somos mais escravos, fomos libertos. Depois da conversão, o crente ainda peca, mas ele não tem mais prazer e deleite no pecado. Ele não tem mais um prazer na vida de pecado. Ele tem, na verdade, arrependimento. Ele peca, mas ele percebe e ele se arrepende, ele se entristece. Aquele que não tem a Cristo peca e continua se alegrando numa vida de pecado. Com o crente é bem diferente. Por quê? Porque nós temos Cristo morando dentro de nós e porque nós fomos mortos para os nossos pecados. Cristo disse: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É por isso que nós não podemos mais viver em pecado. Em primeiro lugar, porque nós estamos unidos a Cristo. Em segundo lugar, porque nós morremos para o pecado. Em terceiro e último lugar, porque nós seremos ressuscitados com Cristo. Veja o verso 8 e 9. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre Ele. Então, assim como nós morremos em Cristo, o nosso velho eu morreu em Cristo, agora nós fomos ressuscitados para uma nova vida, fomos ressuscitados em Cristo. Morremos com Cristo, ressuscitaremos como Cristo também ressuscitou, e é uma definitiva ressurreição. Note, meus irmãos, falando sobre ressurreição, antes de Jesus Cristo houve ressurreições na Bíblia, mas foram ressurreições em que as pessoas morreram, viveram um tempo e morreram de novo. Cristo foi o primeiro caso de alguém que ressuscitou e está vivo até hoje. Então, quando a Bíblia fala de ressurreição para nós, não é naquele primeiro sentido de morrer, ressuscitar e viver um pouquinho. É no modelo de Cristo. Cristo é a primícia dos que dormem, é o primogênito de entre os mortos, porque Ele é o único que ressuscitou e está vivo até hoje. Então, é nesse modelo que nós estamos firmados. Jesus Cristo é o único que morreu, ressuscitou e ainda está vivo. Verso 10: pois quanto a ter morrido, uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ele morreu de uma vez para sempre para o pecado e agora vive para Deus. E o verso 11 final: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, nos versículos anteriores, nós vimos que nós morremos, e nestes versos agora, vemos que fomos ou seremos ressuscitados. Viveremos agora para uma vida de consagração a Deus. Morremos para o pecado, vivemos para Deus. As conversões que nós temos na Bíblia, todas elas nos mostram este padrão. A pessoa morre para o pecado, morre para a vida anterior e ganha uma nova vida. Com Mateus foi assim.
Mateus vivia para o pecado, vivia para o dinheiro. Mateus era um coletor de impostos, Levi Mateus, um coletor de impostos. O coletor de impostos, ele fazia o seu salário, ele cobrava impostos a mais, quanto mais ele cobrasse ilegalmente, maior era a sua renda. Era um ladrão, na verdade, era um ladrão. E Mateus vivia para os impostos, mas quando Cristo o chamou, quando Cristo o salvou, ele abandonou a coletoria e passou agora a viver para Deus, viver para Deus. E note, quem vai trair Jesus Cristo por dinheiro não é Mateus, é Judas. Judas é aquele que amava o dinheiro, que trocou Cristo por 30 moedas de prata, não foi Mateus. Observe que Deus fez uma conversão completa em Mateus. Se havia uma área fraca na vida de Mateus, era a área do dinheiro, mas você não vê nenhuma sombra de pecado nessa área relacionado a Mateus. Ajuda sim, a Mateus não. Observe que Cristo, quando faz uma obra na nossa vida, Ele faz perfeita. Eu conheço crentes que tiveram problemas com determinados pecados no passado e agora na vida com Cristo se libertaram. Não tem mais nenhuma atração por aquele tipo de pecado. E isso acontece quando Cristo entra na nossa vida. Ele faz novas todas as coisas, Ele muda o nosso viver, Ele tira o nosso gosto pelo pecado e agora nos dá um gosto para com Deus. Na minha juventude, eu conheci um jovem, eu participei da evangelização dele, ele se converteu, graças a Deus. E que no momento, depois que ele já estava frequentando a igreja há muito tempo, ele falou: olha, a minha vida era danceteria, a minha vida eram os bailes. E era de fato a vida dele, o prazer da vida dele era pular de uma danceteria, eu não sei qual é o nome atual, mas um baile para o outro, era a vida dele. E ele falou para mim: agora eu não tenho mais gosto nenhum mais naquela vida, o meu gosto agora é ir para a igreja. Veja como Deus muda a vontade, muda o gosto, muda a vida da pessoa. Só Cristo faz isso, meus irmãos, só Cristo. Não há tratamento neste mundo que mude o coração de uma pessoa, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. Mateus passou por isso, Paulo passou por isso. Paulo vivia para o pecado. O pecado de Paulo, de Saulo de Tarso, era o zelo consumidor pela lei. Paulo amava a lei, não amava o dono da lei, amava a lei, servia a lei, não amava o dono da lei, amava a lei. Esse era o fariseu, né? O fariseu não amava a Deus, amava a lei de Deus. E há muito no nosso coração dessa tendência para o pecado, de amar as leis e não o doador das leis. Temos que ficar atentos quanto a isso. E Paulo foi transformado, totalmente transformado. E aquele que era o maior perseguidor do Evangelho, que confessa que matou pessoas, que dava o voto quando eles eram executados, não é? Era a autoridade judaica que quando um cristão estava sendo morto, ele sinalizava: pode prosseguir. Então, Paulo torna-se de o maior perseguidor de cristãos para o maior divulgador de Cristo, porque Paulo é usado por Deus por causa da sua aptidão com línguas e por causa do dom de línguas também. Ele é usado para avançar pelos outros países, pregando o Evangelho. Veja a transformação que Deus fez em Paulo, é tão grande que ali no comecinho de Atos, depois da sua conversão, no primeiro momento em que ele vai para a igreja, os crentes fogem dele, achando que ele está simulando para pegá-los. Então, até para os crentes da época foi difícil crer na conversão do apóstolo Paulo, mas foi uma conversão genuína, verdadeira. Ele creu em Cristo, morreu para o pecado e passou agora a viver para Cristo, a semelhança de Mateus e de tantas outras pessoas que Cristo converteu. Indo agora para o final, e você?
Você se lembra de onde você estava quando você não tinha conhecido a Cristo ainda? Como era a sua vida? Como eram os seus hábitos? Como eram os seus pensamentos? Para você que nasceu no Evangelho, isso é mais difícil, embora é possível que mesmo tendo nascido no Evangelho, você tenha vivido algumas fases de rebeldia. Eu passei por isso também. E aí a santificação nos tira dessas fases. Onde é que você estava antes de Cristo? Onde é que você estava? Como é que era a sua vida antes de Jesus Cristo? Lembre-se de que você, na conversão, foi unido com Jesus Cristo, morreu para o pecado e agora há um plano de ressurreição na tua vida, de vida eterna. Esse mundo é passageiro, esse mundo durará aí na vida individual de cada um de nós algumas décadas apenas. Mas a salvação que nós temos em Cristo, ela é eterna, ela transcende essa humanidade. Foi o que levou Paulo a dizer: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é só o apóstolo que pode dizer isso, nós devemos dizer isso. Nós devemos dizer: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é triste olharmos para o meio evangélico e vermos tantos evangélicos que não se parecem nada com Jesus Cristo. Nada. Isso é triste. Na internet, nas redes sociais, isso é assustador. Assustador. Pessoas que se dizem crentes, que entre aspas estão defendendo, entre aspas, o Evangelho, mas na verdade o estão destruindo, porque os seus atos falam mais, porque as suas palavras, corrigindo, falam mais alto do que os seus atos. Há um ditado puritano que diz assim: os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. Veja que triste é isso. Então, olhe para você, no teu trabalho, no teu casamento, na tua vizinhança. Você se parece com Jesus Cristo? Você tem a doçura, a cortesia, a amabilidade de Jesus Cristo no trato para com as pessoas? Você ama as pessoas? A lei se resume no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a mim mesmo. Então, um crente que não esbanja amor para todos os lados, não se parece um crente, não se parece o Deus amoroso, não se parece o Cristo que por amor subiu na cruz. Então, nós nos parecemos com Jesus Cristo. Essa é a principal marca, meus irmãos. Crer em Deus, até os demônios creem. Conhecer doutrina, até os demônios conhecem. Agora, a verdadeira marca é o amor, é amar as pessoas como Cristo nos amou. É assim que nós nos parecemos com Cristo. Jesus Cristo nos tirou de um mundo de trevas, de desesperança, de um mundo sem sentido, e nos trouxe para um mundo de alegria verdadeira, paz que excede todo entendimento, amor e esperança, esperança verdadeira. Ele nos deu um novo nome. No batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós recebemos um novo nome. Agora nós somos conhecidos como cristãos, aqueles que se parecem com Cristo. Ele nos deu uma nova vida, nos deu uma nova família, a família da fé. A família da fé. E essa família da fé é impressionante. Você viaja para um lugar que ninguém te conhece e você está na família da fé. Na família da fé. É uma família que ocupa o mundo inteiro, que não depende de laços sanguíneos, mas depende dos laços de sangue da cruz do Calvário. Somos filhos de Deus, somos irmãos onde quer que nós estejamos. Então, como é que nós poderíamos viver uma vida que nós vivíamos antes da conversão? De forma nenhuma.
de forma nenhuma, porque agora nós estamos unidos com Cristo, nós fomos crucificados com Cristo, morremos para o pecado, e nós seremos ressuscitados à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus então nos abençoe. Amém.